Aleluia, aleluia. Salve, irmão, com a paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, mais uma tarde gloriosa, mais uma tarde cheia de bênçãos para nossas vidas. Eu gostaria muito hoje, nesta tarde, de estar compartilhando algo surpreendente aos nossos corações. Eu já gostaria muito que vocês pudessem abrir suas Bíblias, ou book, no livro de Salmo 139. Bíblia, Salmo 139. Estou cansado, mas porém, Deus ele vai renovar nossas forças. Cortei aqui um pouquinho o dedo, mas eu quero trazer uma palavra aos nossos corações de grande valoria para nossas vidas. Amém? Todos estão me ouvindo? Vamos ler Amém. Salmo 139. Mas, antemão, já quero agradecer pela nossa amiga missionária, cunhada, Egéria, por mais essa conexão onde Deus ele faz presente sobre as nossas vidas e que possamos aproveitar cada momento que o Senhor tem preparado para nós nesta grande comunhão. Salmo 139. Está escrito: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavras algumas na minha língua, és que logo o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes por dentro, por detrás, por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhar, tão alto que não possas atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei a tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se for ao inferno fazer a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me sustentará. Se der certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobre de ti, mas a noite resplandece como o dia. E as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas estranhas, cobristes-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque, de modo, as maravilhas são as tuas obras, e a minha alma o sabes muito bem.
Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as mais, ou melhor, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia sido formada. Vou ler o 17 para finalizar. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as salmas deles. Até aí. Aleluia. Meus queridos irmãos, esse salmo é um salmo muito conhecido no nosso reino. Eu estou lendo esses salmos, coloquei diante de 21 dias antes de dormir, eu li esse salmo, para que Deus se revele em mim, na sua vida, algo que só Ele pode fazer. E analisando este salmo, Davi, aleluia, ele se expressava com o seu comportamento mediante as suas diversidades entre as suas estranhas. E o que me chama a atenção neste salmo é que quando Davi ele diz: Senhor, tu me sondas e me conhece. Conhece o meu assentar e o meu levantar. E conhece os meus pensamentos. Então, meus queridos e minhas irmãs, quando eu paro e penso e vejo a dimensão desta palavra ao Davi se mencionar, se colocar diante de Deus, diante de Yahvé, diante de Jeová, diante de Yeshua, eu pude analisar que Davi estava dizendo, segundo as minhas palavras, que ele próprio não se conhecia ele mesmo. Ele não se conhecia. Então ele estava expressando diante de Deus, o salmista, que ele não se conhecia. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para a sua vida. Eu acho que eu queria que você dissesse, daí onde você está, se levantasse o dedo de profeta e apontasse para a tela do seu celular, para uma irmã sua, e perguntasse a ela: você se conhece? Será que você se conhece? Por quê? Porque eu não me conheço. Então, o salmista está dizendo que, por mais que ele olhe para dentro dele, ele tente ver o comportamento dele, ele ainda não se conhece mediante os olhos do Pai. E eu costumo dizer, se nós se conhecemos, eu quero dizer para você, você hoje não pecaria, não errava, não escorregava, não dava vacilo, por quê? Porque você conhecia você próprio. Mas a verdade é que você não se conhece. Você acha até que se conhece.
Você acha que até pode fazer alguma coisa do seu autoconhecimento, mas você não se conhece. Por que eu quero trazer essa palavra para você? Porque às vezes tem certo tipo de atitude na minha e na sua vida que precisa nós aprendermos a enxergar e ver que tem comportamento que não agrada aos olhos do Senhor, porque nós achamos que nós próprios se conhecemos pelo nosso conhecimento, pelo nosso próprio bem-estar, pelo nosso próprio deleito, nós achamos que nós podemos todas as coisas, porque achamos que nós nos conhecemos e nós conhecemos coisa até mais ainda que nós pensamos. E às vezes aí que está o errado. A alta confiança e achar que conhece alguma coisa. E às vezes esse tipo de conhecimento acaba nos prejudicando. Por quê? O que eu quero dizer para a sua vida é que o único que pode te conhecer e te sonda, sabe quem é? Cristo. Ele te sonda, ele sabe, só ele sabe a sua natureza, só ele sabe o seu interior. Eu costumo dizer que, tanto que nós não se conhecemos, por mais que nós estamos buscando a graça da perfeição, nós precisamos entender que nós precisamos daquele que o conhece, que tem o autoconhecimento. Nós precisamos daquele que sabe de todas as coisas, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, é aquele que sabe todas as coisas. Nós precisamos desse para podermos conhecer algo maior. Eu costumo dizer que mexe com a leoa parida, mexe com um leão. Por quê? Porque basta tocar em um dos nossos, nós se levantamos como uma leoa para cuidar do que é nosso. Nós, às vezes, perdemos o nosso equilíbrio mediante a circunstância, porque às vezes nós não se conhecemos e às vezes a gente causa impacto aos olhos altivos pelas formas e comportamentos que nós se colocamos mediante a situação, o qual nós perdemos o equilíbrio, perdemos o chão. E nós precisamos entender que nós precisamos do Senhor para podermos ter o autocontrole, porque nós não se conhecemos, porque só Ele nos conhece, só Ele nos sonda, é por isso que nós somos dependentes dEle. Eu costumo dizer que tem pessoas que acham que pode manter certo tipo de fortaleza na sua vida tão natural. E tem certo tipo de fortaleza que às vezes a gente acha que nós podemos ainda combater com as verdades naturais. E às vezes nós precisamos entender que nós precisamos combater certo tipo de coisas com a graça do poder de Deus, porque nós somos homens e mulheres sobrenatural. Porque se nós passarmos a tentar nos fazer as coisas de forma natural, nós não encontramos a verdadeira identidade de Cristo em nós. E aí que está o problema. O problema é... Oh, glória! O problema é que nós estamos com uma alta confiança, achando que nós confiamos em nós mesmos.
de forma natural. E às vezes você precisa entender que você não se conhece. Você não se conhece, mas você precisa conhecer aquele que o criou. A Bíblia vai dizer aqui, no Salmo 139, no seu versículo, eu vou externar esse versículo, que ele diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, o Senhor está dizendo que, a mesmo antes da formação, antes da sua formação, antes de você chegar ao ventre, antes de chegar ao ventre, para uma formação, a Bíblia nos revela que, isso é lindo, que o Senhor, ele já tinha lhe formado. E ele já te conhecia. Aí eu vou lá, no livro de primeiras, melhor, de Jeremias, o Glória, que mais me chama a atenção esse versículo é Jeremias, capítulo de número 1, e fala, Glória. Jeremias, capítulo 1, verso 5, diz assim: antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia. E antes que saísses da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor, Jeremias, Deus, és que eu não sei falar porque ainda sou um menino. Então, o salmista Davi, ele, ele, ele entende dentro dele que ele não conhece a sua própria vida, ele não conhece a sua própria natureza, ele não sabe, às vezes, seus próprios comportamentos mediante alguns tipos de situações que só ele, só o Cristo, nosso Redentor, nosso Pai amado, nosso Pai vivo, que pode nos capacitar para nós podermos, ou melhor, para nós podermos cativar, para nós podermos controlar a certo tipo de situações que nós não conhecemos, que só o Senhor conhece. E por isso que eu digo que Davi aqui expressa a alta dependência dele. A alta dependência dele. De Davi expressa realmente a alta dependência dele. Porque o salmista não sabia nem imaginava quem era ele. O salmista sabia. Porque a partir do momento o seu comportamento em certo tipo de atitude não agradava ao Senhor. E quantas pessoas aí têm desagradado a Deus com seus níveis de comportamentos, fazendo tantas coisas que não agradam ao Senhor, achando que o Senhor não vê. Deus vê você no seu deitar, Deus te vê no seu levantar, Deus te vê na sua entrada, na sua saída. Provérbio vai dizer que ainda que tu se escondesse mediante uma pedra preta e se foste como uma formiga preta, é o Senhor, eu lhe sondo e te vejo. Não adianta se esconder nem nada, porque eu, o Senhor, o vejo.
Não adianta você se esconder. Não adianta você fugir. Não adianta você trazer argumentos para tentar mudar o comportamento mediante os olhos do Senhor. Por quê? Porque quando Deus tem algo com você, não adianta você querer se esconder, não adianta você querer mudar certo tipo de comportamento, porque o Senhor está te vendo. Deus declarou sobre a sua vida uma chamada genuína e gloriosa, que você precisa entender e mudar certo tipo de atitude que você está vivendo hoje. Você precisa sair do anonimato. Você precisa sair desse modo que você está vivendo. Você precisa entender que não adianta o Senhor estar te vendo. Não adianta você, até como diz a baiano, ainda que você escorregue na casca da banana, o Senhor está te vendo, porque Ele vai se segurar nas tuas mãos para te sustentar. Não adianta fugir de uma missão que o Senhor tem preparado para mim, para a sua vida, porque o Senhor é contigo, terra. Você foi chamado para ganhar nações. Você foi chamada para abrir sua boca onde quer que você ande, onde quer que você vá. Você foi chamada como propósito de Deus. Você foi feita como propósito de Deus. O salmista diz que o Senhor conhece a sua formação. Antes de se te formar diante do ventre, o Senhor já está dizendo: eu conheço a sua alma. Eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Eu sei onde você anda, eu sei onde você vive, eu sei onde você ainda fica falhando. E também sei onde você anda acertando. Mas tem coisas na minha e na sua vida que nós precisamos aprender com o Senhor a nos conhecer. A nos conhecer. Tem tantas pessoas que levantou a mão, aceitou Cristo como o único salvador da sua vida, mas até hoje não aprendeu, não entende o chamado que o Senhor tem na minha e na sua vida. Ei, você ainda não sabe a chamada que Deus tem para você, sabe por quê? Porque você ainda não entende que você precisa ser reconhecida e aprender a conhecer a Cristo, primeiramente. Porque sem Cristo nós não alcançamos. Porque sem Cristo nós não entendemos. Porque sem Cristo nós não temos conhecimento. Quanto de nós ainda vive neste mundo natural? Por quê? Porque não conhece o mundo sobrenatural de Deus. Como você pode conhecer se você não conhece? Mas nesta tarde eu quero ensinar você a conhecer. E aonde conhecer o Senhor? Efésios capítulo de número 1. Deixa eu ir aqui para te dizer. Aleluia, que Deus maravilhoso. Efésios, aleluia, Senhor, tu és maravilhoso. Tu és santo. Está escrito em Efésios capítulo 1. Diz assim: bendito ó Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santo, irrepreensível diante dele em amor. Sabe onde você vai aprender a conhecer e se conhecer diante do Senhor? É no sobrenatural de Deus. Porque lá está
as bênçãos do Senhor nas regiões celestiais, onde o Senhor declarou que as bênçãos correrão atrás de você no mundo, diga assim, no mundo natural, é? As bênçãos do Senhor correm no mundo natural, é? As bênçãos do Senhor correm quando você está vivendo o sobrenatural de Cristo Jesus na sua vida. Porque é lá nas regiões celestiais onde o Senhor, onde você aprende a conhecer a Deus. E Deus já te conhece bem antes da formação que ele estabeleceu mediante o ventre da sua mãe. É por isso que o Senhor está dizendo ao salmista, o salmista se expressa diante dele: Senhor, tu me conheces e me sondas. Ancho, alabaceia, ramanagawasaia, minei, alabaceia. Meu Deus, que profundidade é essa, Jesus? Oh, Espírito Santo de Deus. Não adianta você tentar dizer que se conhece, como o ímpio diz, eu me conheço, bate no peito, eu me conheço. Ei, você está enganado, você está tendo alta confiança, você não se conhece nada, que conhece você é o Espírito Santo de Deus que te sonda a todo tempo, a toda hora, como está escrito na sua palavra. Aleluia. Não sei quem é você para dizer que você auto se conhece. Eu não sei quem é você para dizer que você se conhece. Eu não conhece é nada. Nada. Quem conhece todas as coisas, todas as maravilhas, é o Senhor. O Senhor que conhece tudo. O Senhor que conhece. E nós ainda não conhecemos. Nós ainda não conhecemos as maravilhas e coisas que o Senhor tem preparado para nós. É por isso que Isaías diz assim, ó, o que os seus ouvidos não ouviram, o que os seus olhos não viram, é que o Senhor tem preparado para mim e para você. É por isso que eu amo esse salmo. Esse salmo é de alta profundidade no ser humano. Esse salmo é de alta profundidade da nobreza de Deus sobre a minha e a sua vida. Eu amo como Davi relata: tu cercaste-me e o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Que alta profundidade. Então, assim eu quero agradecer a Deus pela essa palavra que às 16 horas já foi, o tempo já foi. E eu quero dizer para você algo. O Senhor, ele te sondas e te conhece. E não adianta se esconder. Não adianta fugir. Ainda que você saísse daí onde você está e viajasse para os Estados Unidos, para a Líbia, saísse de um país para o outro, não adianta se esconder de Deus. Não, não. Porque Deus está aí agora, te vendo e ouvindo todas as coisas que você está fazendo. E assim eu agradeço minha rica oportunidade. Mas eu quero falar algo para você, finalizando aqui. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero te convidar como o Senhor, o único Salvador da sua vida. Porque aquele que te conhece e sabes
o que você está passando neste momento. Se você está vivendo uma grande tribulação, se você está vivendo coisas, o pecado está querendo te acusar, as coisas estão querendo tentar te destruir, te derrubar. O acusador está dizendo que você não vai conseguir. Mas eu quero dizer para você nesta tarde que não há encantamento para Israel de Deus. Não há encantamento para Israel de Deus. Porque o Senhor, Ele é contigo. E sabes. A Bíblia diz no Salmo 1, primeiro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Então coloque a mão no seu coração, você que ouviu essa palavra. E eu quero chamar você para fazer uma aliança com Jesus nessa tarde. Feche seus olhos comigo e diga: Senhor meu Deus, nesta tarde gloriosa, eu aprendo que o Senhor me conhece. Por isso, nesta tarde, eu me rendo e entendo que eu sou dependente do Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor é o único que pode mudar a minha situação, o único que pode mudar o meu cativeiro, o único que pode mudar o meu anonimato. Por isso, Deus, nesta hora, Senhor, visita o meu coração, visita a minha alma, visita os meus pensamentos, visita as minhas atitudes, porque, Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Diga, Senhor, tu sabes da minha vida. E assim eu deixo essa oração para você. E se você quer aceitar Jesus como o único Salvador da sua vida, eu só quero que você levante a sua mão ao alto e confesse assim comigo: Senhor Jesus, nesta tarde eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Ainda, Senhor, se for possível, bem bonitão com caneta de ouro. Aleluia. Para a glória e honra do teu santo nome. Que Deus te fortaleça e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, tenha uma ótima semana com o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande abraço, que Deus te abençoe pela sua atitude, que Deus te abençoe genuinamente, a sua casa, a sua família e toda a sua parentela. Um grande abraço, beijo no coração, que Deus abençoe. Muito obrigado, pastora Egéria, por toda, a simplicidade. Deus te abençoe, em nome de Jesus.